A palavra do Senhor está em Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Já voltou todo mundo do berçário? Escuta, papai, deixou teu filho, volta para ouvir palavra. Hebreus, agredindo, baixa mais. O problema é teu, queridão. Essa bola é tua. Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz o seguinte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Todos comigo, por favor. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Queridos, uma coisa tremenda que eu gosto muito e que eu vivo com o Senhor dos Exércitos, e acredito que a maioria de nós vivemos isso, é o prazer de falar com Deus. Um dos motivos principais que eu e você veio aqui foi ouvir Deus falar conosco. Porque eu não sairia da minha casa para sentar aqui e bocejar. Acredito eu que você também não. Essa palavra, ela é profunda, ela é tremenda. Ela chega realmente a dar uma sacudida na vida espiritual nossa, quando a gente vai caindo numa inércia e vai deixando a peteca espiritual cair. Quero lembrar você que o Senhor, de uma maneira tremenda, extraordinária, deixou esse versículo claro: sem a santificação ninguém verá o Senhor. O processo de santificação é contínuo. Eu começo a minha vida com Deus, a minha carreira cristã, e vou andando e aprendendo mais desta soberania absoluta. Mas às vezes nós nos equivocamos em relação à palavra do Senhor ou o comportamento cristão. Acaba que nós nos tornamos um pouco meio religiosos, é verdade. Com o passar do tempo, dependendo da toada da tua vida espiritual, tudo para você é normal. Eu costumo chegar na igreja e procuro não ficar pensando que hoje é apenas mais um domingo, é apenas mais um culto. Porque o Senhor gosta de uma vida assim. A palavra nos diz que o Senhor vomitaria o que é morno. O que é vivo diante de Deus é aquilo que está o tempo todo conectado com sua glória. E essa santificação de que o Senhor está falando aqui é justamente uma vida contínua, uma vida de verdadeira colocação diante do altar dele. Se tem uma coisa que eu aprendo com o Senhor todos os dias quando busco a presença de Deus, é valorizar a sua presença e acreditar que Ele vem ao meu encontro, não somente para resolver os meus problemas. É bem verdade que todas as vezes que nós buscamos a presença do Senhor, existe uma tônica na vida do cristão que é pedir. Ah, meu irmão, eu sou um pedinte de Deus. Eu sou um pedinte de Deus e você também. 80% da nossa oração é: me dá, me dá, me dá. É isso. Por quê? É o nosso costume. Nós estamos numa órbita completamente em putrefação. O mundo está indo de mal a pior, é verdade. Agora a vida minha e sua não. É uma vida guardada. É uma vida de santidade que temos que todos os dias renovar. E eu aprendi com o Senhor essa questão da santificação. Uma coisa que você tem que entender é que a sua relação com Deus é pessoal. Ninguém pode ter essa relação por você. Muitas vezes quando alguém me pede uma oração e que eu vou lá,
boto a mão, às vezes me dá uma vontade de colocar naquela pessoa a convicção que eu estou tendo em Deus, do que é a sua presença deliciosa. Tem dias que eu acordo e falo: Senhor, Tu és uma delícia. Certa feita, uma irmã falando comigo, ela estava tão fria espiritualmente, que ela disse para mim nessas palavras. Ela falou: eu sinto Deus tão longe de mim. Esses assim, geralmente, quando chegam em você, é porque não tem vida diária de oração. Queridos, não vamos brincar, vamos falar a coisa como é. Vida com Deus é diária. Se você sente frieza, é porque não ora, ou só ora quando precisa. Olha o que o versículo fala: sem santificação ninguém verá a Deus. O que é isso, meu Jesus? Existem 3 coisas. Voltando lá na irmã, eu disse para ela: vamos orar junto. Aí fomos orando. Lá no meio do caminho eu falei assim: diga assim para o Senhor: Senhor Jesus. Ela: Senhor Jesus. Falei: diga que você o ama. Senhor, eu te amo. Mas a gente sentia que até na palavra dela tinha assim, parece que uma sensação de desconforto. Eu não te amo, Senhor. Eu não te amo. Eu falei: diga para ele: Senhor, eu gostaria de lhe dar um beijo no teu rosto. Ela desabou a chorar. Falei: repete comigo. Aí ela ria e chorava ao mesmo tempo. Falei: repete comigo bem devagar. Senhor, eu gostaria de dar um beijo no teu rosto. Ela: Senhor, eu gostaria de beijar o teu rosto. Aí ela sentiu o Senhor. Querido, você quer ver esborrifar a água dos meus olhos? Comece a falar do Senhor perto de mim. Se eu ouço alguma coisa perto de mim que é do Senhor, o meu ouvido é atraído pela unção de Deus, e o Senhor fala comigo às vezes assim: escuta isso aí, ó. Eu estou confirmando o que você está falando comigo, e eu vou sendo atraído por aquilo. Mas também já senti o contrário, porque quando nós nos entregamos a nós mesmos e começamos a deixar de buscar, deixar de clamar, a carne toma conta, e toma mesmo, e você dá vontade de chutar o balde. Não faça isso, meu irmão. Se você começou a sentir que não está legal, pode orar. Existem 3 coisas que norteiam a vida de santificação: oração, jejum e conhecimento de Deus através de sua palavra. Essas 3 coisas norteiam. Não precisa de mais nada. Oração, jejum e conhecimento de Deus através da tua palavra. Primeiramente, que eu vou falar com você: olha o que a oração faz contigo, queridão e querida. Olha só, pessoal, primeira coisa que a oração traz sobre nós: dependência de Deus. Escuta o que eu vou te falar. Experiência própria. Tudo na minha vida eu boto na presença do Senhor. Pode ser simples coisas, mas eu coloco diante do Senhor. Eu aprendi a ter uma dependência de Deus tão contínua, tão presente, que eu entendi o que o Senhor quer dizer: buscai primeiro o seu reino. Porque essa dependência é mais ou menos isso aqui: conecta você com Deus, e o que vier de Deus você faz. O que não vier de Deus, suspenda na tua vida. Agora, é difícil. Misericórdia. Renúncia, querido. Renúncia. A carne está ficando forte. Renuncia ela. Renuncia. Mata essa sem vergonha com jejum. Ela morre. E o Senhor sobrepuja. Agora eu vejo o seguinte: Moisés, um exemplo claro.
vida de Deus. O camarada era um profeta que só falava com Deus face a face. Você já sentiu isso, meu irmão? Eu senti Deus, eu ouvi Deus, eu tocar em Deus, eu absorver de Deus. Isso é gostoso demais, isso é extraordinário. E essa dependência é mais ou menos assim, é orando com perseverança, indo à frente com perseverança. Eu busco o Senhor até alcançar. Não me interessa os anos e os cabelos que vão, mas eu continuo a buscar, porque eu acredito que o meu cabelo vai voltar. Eu creio. Diga comigo, nós também. Mais alto. Mais alto. Amém. Eu oro pelo meu cabelo, irmão Constâncio. Eu quero ele de volta. Você também? Eu quero meu cabelo de volta. Ué, mas o que foi com o seu cabelo? Ai, meu querido, isso é uma história longa. Isso é uma história longa. Vai longe, misericórdia. Só o Senhor é Deus. É melhor pôr a prótese do que te explicar. Vamos lá. Cura de Deus. Bom, dependência de Deus. Senhor, vou te buscar até o Senhor responder. Agora o povo é tremendo. É uma preguiça de orar, uma preguiça de buscar. Cura de Deus. Outra coisa que a palavra te ensina é cura de Deus. Quando você ora, santifica, vem a cura de Deus. Isso aqui é um recado. Esse aqui é um recado para quem tem deprê. Escuta o que eu vou te dizer. Quem tem deprê, o que é isso? Depressão. Fizeram uma lavagem cerebral na cabeça do teu filho. E agora, meu filho, é só Deus. Fizeram uma lavagem cerebral com Deus. E agora é só Deus. Botaram um remédio para me tomar. E eu sentia mal. Eu pensava, misericórdia. Eu escutei que Deus tinha um plano na minha vida. E agora eu estou aqui parecendo um doido. Misericórdia. E comecei a buscar o Senhor no secreto do meu coração. Todos os dias eu buscava um pouquinho e no outro dia eu buscava um pouco mais. Eu ia até onde eu conseguia. E eu comecei a sentir o fluir do Espírito Santo de Deus no meu coração. E meus olhos lacrimejavam. E eu comecei a voltar ao normal. Só que dentro de mim, eu comecei a ouvir uma voz gostosa, que quando ressoava dentro do meu espírito, usando a minha própria voz, eu sentia um arrepio, uma vontade tremenda de entrar para dentro e falar, onde é o céu? Cadê o céu? Porque é gostoso demais ouvir essa voz gostosa do Senhor. E o Senhor dizia para mim, continua me buscando, eu estou te vendo. E eu ainda com problemas sérios, fui buscando a presença do Senhor. E eu entendi que a oração chega ao ponto de completar no coração depressivo aquilo que você sente que se chama vazio imenso. Eu senti viciado por Deus e não pelo remédio. Larguei o remédio de tanto que eu fiquei viciado em oração. Mas buscava o Senhor com prazer. E cada vez que eu buscava, mais eu sentia Deus me restaurar. E eu comecei a ver um manancial de entendimento de Deus quanto a questões espirituais que eu não tinha, às vezes, nem condições de abrir a boca, porque pelas circunstâncias que Deus permitiu na minha vida, é ficar calado mesmo. Mas fui aprendendo com Deus coisas tremendas. Eu quero dizer para você, depressivo, você que está em depressão, escuta o que eu vou te falar. Você precisa sacudir a poeira e dar a volta por cima. É na autoridade do nome do Senhor Jesus. Essa semana, de novo, uma pessoa me ligando e a gente conversando, ela começou a falar, eu sou uma derrotada. Eu falei, esse é o Deus que você prega! E ela prega. Eu falei, é esse o Deus
que você fala, confia nele, que fé débil, miserável, não crê no Senhor, levanta a tua cabeça. E ela levantou a cabeça, e eu falei, você vai em frente, vai até o fim, até Deus dizer para você, acabou. Se não tiver o socorro de Deus, não te desespere. Palavra de Deus é isso aqui. É a vontade de Deus se cumprindo na sua vida. Por que que você vai desesperar? Saiba que renúncia é isso mesmo. Tem que renunciar. E quando você tem uma vida de santificação, é renúncia o tempo todo. E quando você para de santificar, é só problema. Vamos seguindo. Olha só, você que está com depressão, eu te desafio. Não estou dizendo que o remédio não resolva. No meu caso, foi a santificação. Quanto mais de Deus, mais eu me sentia liberto. E eu quero te dizer uma coisa, querido. Olha isso aqui. Outra coisa que vem do céu. Tiago diz, pedi e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos próprios deleites. Tem gente, infelizmente, que pensa, nós temos essa mentalidade às vezes, que Deus está aqui para satisfazer os nossos desejos. Olha aqui, meu Deus, Tiago aqui falando, pedis e não recebeis, porque pedis mal. Pedis mal, ou seja, eu quero a bênção, mas para fazer segundo a minha vontade. É por isso que não alcança. Eu aprendi isso com o Senhor. Às vezes nós pedimos uma bênção e ela não chega, porque nós estamos pedindo mal. Saiba, queridos, que Deus, antes de abençoar, Ele pesa as tuas motivações. Para e pensa nisso. Antes que Deus te dê uma bênção, Ele pesa as suas motivações. Porque Deus não está à disposição de um coração corrupto. Ele vê se você está interessado nele, na sua palavra. Isso é muito sério. Meu Deus, isso é de uma seriedade tremenda. Por isso que leva tempo às vezes para a bênção chegar. Eu não estou falando de cura, estou falando de bênçãos específicas. Kitsotipa, damo, kenou, ketseti, lou karapatu, shantenayandos, decantaye palai, lassore palabacou temeba. O Senhor disse, esta igreja que eu escolhi para viver comigo. Santo e cansoteba, denai andou sutepianta, rico capou, kenakodu, canai, choremacaratus tepa, rato de tore palai, rebipou, bapou temi, camai candu, katsotu de chitepianta, ranayaranos tuku, recatsore palayatuteba. Ele está falando tudo que eu estou pregando, apenas dizendo para mim, eu confirmo, eu que falo, eu que processo, sou eu quem toco. Ele está confirmando a palavra pregada. Continuando, o time vai andando. Libertação de Deus, promessas de Deus cumpridas. Eu gosto muito dessa mensagem. Promessas de Deus. Queridos, eu vou dizer uma coisa para você, e o Espírito não para de falar, mas eu vou continuar ministrando. Eu vou te dizer uma coisa. Promessas de Deus nunca se cumprem quando você não busca a Deus, perdão. Quando você não busca a Deus, promessas de Deus não se cumprem. Tem pessoas que ouvem que o ministério vai cumprir, mas não busca fazer esse ministério acontecer. Eu morro de rir. Eu escuto uma profecia e eu vejo a pessoa recebendo a profecia. Olha, você vai ser pastor, Jesus é contigo. E o camarada não envolve nada com Deus.
não tem nada com o Senhor. Está lá no secular, metendo o pau e ganhando dinheiro. E Deus falou que tem uma obra. Onde é que essa obra vai cumprir? Quando você se envolver com o interessado. Se Deus projetou em você alguma coisa, se envolva com Ele. Amor e compaixão, frutos do Espírito manifesto. Escuta, eu vou dizer uma coisa para você. Carnalidade é uma coisa natural em todos nós. Eu também tenho minha veia de ira, irritação, entendeu? Realmente todo mundo tem. Misericórdia, o que é isso? Estamos entre humanos. Estamos entre humanos. Todo mundo tem esse momento, às vezes, explosivo. Mas eu quero dizer uma coisa que Tiago 3,17 fala. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia, de bons frutos, e imparcial, sem fingimento. Existe uma coisa sensacional que acontece nesses 3 pilares. Eu estou falando da oração. São 3 pilares: oração, jejum e leitura da palavra de Deus. Eu já estou encerrando a oração, entro em jejum e concluo com a palavra. Olha só o que está falando aqui. Amor e compaixão, frutos do Espírito manifesto, está dentro da sua comunhão com Deus. Isso é carne. É carne. Eu estou sentindo um mal-estar com o sucesso do irmão, mas eu mascaro para mim mesmo. É inveja. Tem que falar: Senhor, me perdoa. Eu estou com inveja de fulano de tal, porque ele conseguiu tal coisa e eu não conseguia nada. Tem que falar. Eu só sou liberto quando eu falo. É oração. É oração, querido. É oração. Meu Deus. E é um tal de não quero orar. Ora por mim. Eu boto a mão na cabeça de alguns aqui segunda-feira. Não tem unção, não tem nada, não tem Deus, eu te adoro. Bota a mão e tá oco. Tem uns que eu ponho a mão que eu sinto até entrando lá dentro. Eu falo: misericórdia, onde tem chão aqui? Onde tem unção aqui? Fala assim pro teu irmão: na tua vida. Não, mas fala com amor, com ardor. Outra coisa, meu time está acabando, que a oração traz harmonia. Olha o que Colossenses fala, 4:6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Querido, quando eu vi que é provocação, acabou. Não respondo mais. Depois, em uma outra ocasião, eu falo contigo. Porque o diabo está aí de trás. E você acha que eu vou trocar trocadilhos com o diabo? Porque aí a carne inflama. Aí você entra no carro, eu sou assim. Fala assim, eu vou conversando sozinho, dentro do carro. Fecha os vidros, bota o ar-condicionado, fala assim: mas ele não devia ter falado isso. Ele não podia ter falado. Se ele falou isso, é porque ele deve estar pensando assim, assim, assim. E vou conjecturando. Meu filho, daqui a pouco, você perdeu a luz de Deus. Porque Deus não agrada desse comichão, essa língua solta, essa vontade de se vingar a você mesmo. Eu entreguei para o Senhor. E eu vou embora. Sabia que a palavra temperada, você está num ambiente e começa uma algazarra. De repente você entra no meio e fala assim: pois é. Deus é tremendo. Olha o sal. Deus é tremendo. Muda o ambiente. Já mudou o ambiente. A palavra temperada com sal. Com sal. No momento certo. Na hora certa. Vamos seguindo. Vamos seguindo e terminando. Outra coisa que ela faz com você: memorização da palavra. Sabia que você só lembra a Bíblia se você orar? Sabia que você só consegue lembrar a Bíblia em oração? Porque você esquece. Porque você lê. Pode prestar atenção. Pega o microfone depois que você lê assim o livro inteirinho que você quer pregar. Você lê ele assim 30 vezes. Não ora nada. Vem aqui e vê o que vai sair.
Porque o Espírito é que aguça e faz assim, vu. Aí vem um versículo saltando na sua frente. Às vezes eu começo a pregar e vem assim, vu, vu, vu. Falo, nossa, daqui a pouco pega fogo. Que coisa tremenda. É a unção de Deus. Bom, memorização da palavra de Deus. Direção de Deus verdadeira. Querido, eu não pergunto, dificilmente eu pergunto se uma coisa é de Deus ou não. Para alguém. Geralmente, quando eu vou, eu já sei a resposta. É porque eu busco antes de ir. Mas eu não busco um dia. Eu busco até a resposta vir. É o segredão de Deus na nossa vida. E nós vamos andando para honrar com o horário. Outra coisa, e aqui eu encerro o ponto oração. Oração abre os olhos. De repente, alguém te ofendeu. A primeira coisa que eu falo para uma pessoa que está andando muito comigo, eu digo sempre para ele assim, libera perdão e esquece o assunto. Eu vou resumir para você uma coisa. Jejum é uma constante na vida do crente. No mínimo, 2 vezes por semana você tem que jejuar. Os judeus fazem isso, sabia? Às vezes até muito mais do que nós. No mínimo 2 vezes por semana você tem que jejuar. É pessoal, é uma coisa sua com Deus. Mas para você ter uma ideia, o primeiro jejum que eu fiz de 1 ano, eu não acreditei. Aconteceram coisas que eu jamais cataloguei na minha vida. Eu fiz um jejum de 1 ano. E eu falei, Senhor, que coisa tremenda. Quando eu comecei, dia 31 na nossa festa, eu falei, me dá graça. Porque é muito dia. É muitos dias. E fui embora. Quando foi 31 do outro ano, que é aquilo? Não tinha grilhão na minha vida que não caiu. Mas 1 ano. Agora pergunta quem me pediu. Eu orei antes e perguntei para o Senhor. E o Senhor falou comigo, 1 ano. 1 ano. Tomei gosto. O negócio é bom. Você vê Deus quebrar cadeias uma atrás da outra. Aí, ô Milton, dá vontade de pegar um encapetado daqueles, sabe? Quando você sente que a unção é contigo, se o Senhor mandar. Eu aprendi muito com Deus que existem castas de demônios que não adianta você peitar. Eu só peito se eu sentir que o Senhor é comigo. De vez em quando eu vejo caindo, dá uma vontade. Opa, misericórdia, misericórdia. Porque às vezes não é você que Deus quer usar. E o negócio é pesado. Jejum é fundamental. Você que está jejuando, creia no resultado final. E jejum é assim, ó. Eu começo hoje e todos os dias eu falo com Deus daquele assunto. Até Deus me responder. Geralmente a maioria fala para mim, Deus me respondeu no último dia. No último dia. Quando eu já experimentei, eu estou falando para você do que eu experimentei. Foi extraordinário. Não teve uma coisa sequer, e eu tenho anotado, que Deus não me respondeu. E quando eu fico invocado com um camarada, eu aprendi, nós não somos feiticeiros, não somos macumbeiros. Qual a receita de Deus para você conquistar uma vitória? É chegando e falando? É em oração e jejum. Eu aprendi a colocar o camarada ou a situação diante do Senhor e ficar olhando de longe. Só orando de longe. Eu até esqueço o assunto. Passa o tempo, vai passando. De repente, alguma coisa acontece. Um burburinho tremendo. Você fala, o Senhor é tremendo. E você vê a situação se resolvendo. Gente, é extraordinário essa experiência. E eu falo diante do Deus vivo. Eu já experimentei isso. É muito gostoso você ver a mão de Deus ir lá e resolver. Mas Deus fala para você, fica quieto. E leva tempo às vezes, até ano. Continuando, e eu encerro aqui. Leitura bíblica. De tudo que eu falei, de oração, unção, consagração, jejum, se não lê Bíblia, misericórdia.
você se torna um ignorante do poder de Deus e começa a achar que o poder de Deus segue a linha do raciocínio humano. Não vai nessa. Eu aprendi com o Senhor isso. Não vai nessa. O raciocínio de Deus é diferente do raciocínio humano. Ele está acima de todas as coisas e pensa diferente do que nós pensamos. E uma coisa eu aprendi com o Senhor, que sem a leitura da Bíblia você faz besteira. Misericórdia. Dá uns recados maluco, fala umas papagaiadas, fica achando que é o tal e não sabe que está atrapalhando a vida da pessoa. Meu filho, Deus falou comigo alguma coisa, Bíblia. Deixa eu ver se isso tem coro bíblico, porque senão eu vou complicar a vida do camarada. Às vezes Deus me usa para falar alguma coisa, logo em seguida me mostra na palavra. Tem coro bíblico? Não temas. Porque nós profetizamos da carne. Existe a profecia do espírito, do diabo e da carne. E nós temos que tomar cuidado. Todos de pé em nome de Jesus. Amém? Mais alto, querido. Mais alto. Oh, aleluia. É para Deus, é o combustível da nossa fé. A glória é toda de Deus. Amém? Bom, tudo que nós falamos, tudo que nós profetizamos, guarda isso aqui no teu coração. Palavra de Deus sem a prática é inútil. Tudo que eu falei para você aqui é prática. Se você praticar, eu posso te dizer com toda segurança, poder de Deus na tua vida, bênção de Deus na tua vida. Eu creio nisso piamente. Eu creio nisso piamente. Eu vivo isso. Cada um tem sua experiência. Às vezes eu vivo a minha experiência assim com o Senhor, e você tem a sua. Às vezes você ora um pouco e Deus te dá muito. Glória a Deus, é pessoal. Mas geralmente, na geral, sempre temos que depender de Deus. Levante a sua mão. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, na dependência total do Senhor, eu quero lhe agradecer. Oh Senhor, obrigado. Obrigado por tudo. Obrigado pela tua bondade, pela tua mão estendida, pelo favor imerecido, pela graça sem par. Tu és o Deus da nossa vida. Tu és maravilhoso. Tu és lindo. Tu és formoso. Tu és majestoso. Nós te amamos, Senhor. Queremos beijar o teu rosto. Queremos beijar os teus pés. Queremos beijar as tuas mãos. Queremos te abraçar. Senhor, seja em nós, para que a nossa vida seja somente sobre a tua vontade. Em nome de Jesus.